salve família tricolor, sejam bem-vindos mais um vídeo aqui, Turbina para falar de Vasco e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo visita o Vasco neste sábado e tem um confronto importante pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo que vai com um time misto, alguns jogadores estão suspensos, Rafinha, Beraldo e Caleri, e Luciano com um problema na panturrilha também é dúvida. A gente vai falar deste jogo e eu agradeço imensamente a sua presença por aqui. Deixa o seu like no canal, se inscreve, ajuda muito aqui a sua contribuição, eu conto muito com o seu apoio. A gente está tentando chegar na marca de 1000 inscritos. Quando acontecer isso, vai ter sorteio e você pode ser premiado com produtos oficiais do São Paulo. Então, para concorrer, se inscreve, deixa o like que ajuda muito aqui o nosso canal, o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua presença e pela sua contribuição. Vamos falar do jogo, né? Primeiro vamos falar do treino do São Paulo. O São Paulo que fez um treino em preparação para este jogo. E o elenco do São Paulo treinou na manhã da última quinta e sexta-feira no CT da Barra Funda, dando sequência à preparação para enfrentar o Vasco da Gama no próximo sábado às 18h30. A comissão técnica exibiu um vídeo para os jogadores na parte interna do CT e depois do aquecimento dividiu o grupo em dois pequenos grupos. Enquanto os defensores faziam um treino específico, os demais atletas trabalhavam construção de jogadas e finalizações. Na sequência, houve um coletivo de 11 contra 11 em espaço reduzido, seguido de um ensaio de bolas paradas. O elenco do São Paulo volta a trabalhar ainda de olho neste jogo, né? Um jogo importante aí no sábado e precisa da vitória para conseguir subir na tabela. Vamos falar da tabela do Campeonato Brasileiro e também de uma provável escalação e da escala de arbitragem para este jogo. Lembrando aí que o São Paulo não vai ter todo mundo à disposição, né, galera? A gente tem que pensar aí no melhor time possível para enfrentar o Vasco. Arboleda se recuperando, Beraldo, Caleri e Rafinha aí que estão suspensos. O Dorival Júnior deve colocar o mesmo time ali que jogou as finais da Copa do Brasil, né? Mas com algumas pequenas modificações. Então, Rafael, Alan Franco, Diego Costa, Natan e Caio Paulista deve ser ali o setor defensivo. Pablo Maia e Alisson, a dupla de volantes. Na frente, Rodrigo Nestor, Lucas Moura e Wellington Rato. Centralizado no ataque deve estar o Rames ou o Juan. Deve aparecer ali também. Alexandre Pato foi relacionado para este jogo. Outras opções seria o David, né, que também teve um problema ali no joelho, né? No treino até mostrou ele com o joelho meio enfaixado. E o Erisson, que ainda não está à disposição para jogo, né? Tá treinando, participando com o grupo, mas ainda não tem condição física ideal. Então, provavelmente o Dorival deve colocar o Rames para fazer o meio e o Lucas para fazer o ataque, ali como um falso 9, ou o próprio Rames Rodrigues como falso 9, né? Lembrando que o Rames foi convocado pela seleção colombiana e não vai estar à disposição nos próximos dias para treinamento. E assim, o Dorival deve dar uma chance para ele neste jogo, lembrando que o jogador vai ficar fora depois. Então eu acredito que ele deve ir com esse time, mas pode aparecer ali o Juan como uma boa opção aí para o ataque. Alexandre Pato, se entrar, deve entrar no segundo tempo, mas foi relacionado para o jogo. Não estava sendo relacionado, né? Talvez seja uma boa oportunidade aí para o Alexandre Pato mostrar que merece e que pode ser uma opção para esse time do Dorival. O jogo com transmissão exclusiva do Premier, a partir de 6h30, o São Paulo visita o Vasco aí pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar da escala de arbitragem para este jogo? O jogo aí, né, entre São Paulo e Vasco é o jogo de número 252 da Federação. O árbitro principal da partida é o Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, FIFA. O assistente número 1, o árbitro assistente número 1 é o Bruno Rafael Pires, também FIFA, de Goiânia, Goiás, né? E o assistente número 2, o Henrique Nel Ribeiro, de Santa Catarina. O quarto árbitro é o Felipe da Silva Gonçalves Paludo, do Rio de Janeiro. E o assessor é o Vairan da Silva Rosa, de Santa Catarina também, o mesmo estado, né? E o árbitro de vídeo, Rodrigo D'Alonso Ferreira, também do mesmo estado. Então aí, o grupo de arbitragem para essa partida é entre Vasco e São Paulo. Notícias importantes e positivas quando a gente olha para a torcida do São Paulo e vê que a torcida faz a diferença, realmente é a torcida que conduz. E segundo informações aí do GE,
né? Em 2022, o São Paulo arrecadou cerca de 1.700.000 por partida, em média. Já esse valor subiu bastante, né? Em 2023, cerca de 3.200.000 aí nessa temporada. Ainda com 5 jogos a fazer no Morumbi, né? O São Paulo que ainda tem os jogos do Brasileirão até o final do campeonato, né? O clube já ultrapassou a primeira marca, né? E a primeira vez aí ultrapassou a primeira vez a barreira aí dos 100 milhões em bilheteria. E essa primeira marca foi importante porque o São Paulo visava uma média de 142 milhões de lucro nessa temporada. Só que o São Paulo não vendeu o jogador. Então é importante aí a gente ressaltar a presença da torcida e os valores de bilheteria que conseguiram cobrir, entre aspas, um valor que o São Paulo esperava arrecadar até o fim da temporada. Além disso, também houve a premiação da Copa do Brasil de 70 milhões, que ajudou muito nesses valores, né? E também a final da Copa do Brasil, o São Paulo chegou a arrecadar quase 25 milhões de reais em renda com o público, né? Então aí trata-se de um montante que já supera muito o valor previsto pelo orçamento do Tricolor, que era para esse ano de 2023 em cerca de 54 milhões, o São Paulo já ultrapassou esse valor. E segundo os dirigentes do clube, né, ainda esse apoio das arquibancadas ajudou o São Paulo a evitar a saída de jogadores na janela do meio do ano, né? Lembrando que vários jogadores tiveram propostas e ofertas e o São Paulo acabou segurando esses jogadores. Agora também a gente pensa em manter um time para a temporada de 2024 e vai passar também por conta dos investimentos que o São Paulo pode arrecadar. Além disso, a torcida vem apoiando bastante e é mais um fator positivo que envolve a torcida do São Paulo, falando de bilheteria e de recursos financeiros aí para o São Paulo Futebol Clube. Parabéns você, torcedor, que ajudou o São Paulo nesse ano de 2023. Vamos falar também das notícias, né? Notícias aí e informações das categorias de base, né? Agenda tricolor aí, ó. Pelo Campeonato Paulista Sub-17, as quartas de final, segundo jogo, às 11 horas da manhã, São Paulo e Ferroviária, no CFA Laudo Natel, em Cotia. Entrada gratuita com a transmissão da SPFC Play. Tem aí o link para você acessar também e assistir. Mas se você entrar na SPFC Play, você já vai ver ali o jogo, né? No domingo, no dia 8 aí de outubro, Campeonato Paulista Sub-11, as oitavas de final, segundo jogo também, às 9 horas da manhã, São Paulo e União Mogi no CFA Laudo Natel, em Cotia, entrada gratuita. Pelo Campeonato Paulista Sub-15, quartas de final, né? O segundo jogo também às 10 horas da manhã, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Mais uma decisão aí para as categorias de base. Campeonato Paulista Sub-13, também pelas oitavas de final, segundo jogo, às 10h30, São Paulo e 15 de Piracicaba, no CFA Laudo Natel, em Cotia, também entrada gratuita. E pelo Campeonato Paulista Sub-12, pela 10ª rodada, primeira fase, às 14 horas, São Paulo e Jabaquara, no CFA Laudo Natel, em Cotia, também entrada gratuita. E o Sub-14 pelo Campeonato Paulista, também a 10ª rodada, né, o 10º jogo da primeira fase, às 15h45, 15 para as 4, né, da tarde, São Paulo e Jabaquara se enfrentam também no CFA Laudo Natel, em Cotia, com entrada gratuita. São todos os jogos das categorias de base no sábado e no domingo, né? Jogos importantes aí de eliminação pelas quartas de final, oitava de final e também pelo Campeonato Paulista nas categorias de base. Parabéns aí à molecada do São Paulo, tomara que eles consigam vencer aí e se classificar e avançar de fase. Seria muito legal a gente ver a molecada feliz aí passando de fase, né, com o São Paulo Futebol Clube. Vamos falar do Campeonato Brasileiro para a gente encerrar aqui esse vídeo de pré-jogo. São Paulo e Vasco da Gama se enfrentam neste sábado às 6h30. Às 4 da tarde tem Goiás e Bahia brigando ali na parte de baixo da tabela. Às 9 da noite, Corinthians e Flamengo. E já no domingo, Internacional e Grêmio às 4 da tarde. Depois, no domingo também, no dia 8, às 4 da tarde, é o clássico da rodada, Palmeiras e Santos. E Fluminense e Botafogo também se enfrentam pelo clássico carioca
Importante esse jogo, né? A briga ali em cima da tabela, né? O líder da competição, Botafogo, tenta defender aí mais 3 pontos, né? Atlético Paranaense e Bragantino também se enfrentam no domingo às 6h30 e Atlético Mineiro e Coritiba também no domingo às 6h30. Já Fortaleza e América Mineiro se enfrentam também ali, né? O Fortaleza que vem bem, o América lá na parte de baixo da tabela, também no domingo às 6h30. E Cuiabá e Cruzeiro se enfrentam também aí no próximo sábado, né? Não neste sábado, dia 7, no sábado, dia 14, às 21 horas, o jogo aí de Cuiabá e Cruzeiro. É a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Os próximos confrontos do São Paulo contra Vasco, Goiás e depois contra o Grêmio. E vamos conferir a classificação do Brasileirão, né? Até o momento aí, ó, foram 25 rodadas, vai iniciar a 26ª. O Botafogo segue líder com 52, Bragantino 45, Grêmio 44 e Palmeiras 44 pontos. Fecha o G4 do Brasileirão. Na quinta colocação, Flamengo 43 e Fluminense 41, além de Atlético Mineiro com 40 pontos. Depois ali um pouquinho mais embaixo, na oitava colocação, Paranaense com 40 e Fortaleza com 39. Já dividindo um pouco o grupo, né? O São Paulo na 10ª colocação com 34 pontos, foram 25 rodadas aí, né? O São Paulo que tem 9 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, 31 gols marcados, 27 gols sofridos e tem um saldo positivo de 4 gols. Cuiabá com 32, Cruzeiro com 30. Na sequência, Corinthians com 30 pontos, na 13ª colocação, Internacional com 29 pontos, Santos 27, Goiás 27. Aí na zona de rebaixamento, Vasco da Gama abre a zona de rebaixamento com 26, Bahia 25, América Mineiro com 18 e Coritiba com 17. Na minha opinião, Coritiba e América Mineiro não escapam mais do rebaixamento. Lembrando que ainda, né, tem pelo menos ali 2 vagas, se a gente for falar o 17º e o 18º colocado. E tem vários clubes brigando aqui na parte de baixo, né? Eu coloco aqui, ó, que a partir do 12º colocado hoje, que é o Cruzeiro com 30 pontos, corre um sério risco de, pelo menos em 2 rodadas ou 3 rodadas, estar na zona de rebaixamento, né? Então ali a pontuação é muito próxima, né? O Cruzeiro que tem 30 pontos e o Goiás que tem 27, ó, pelo menos ali, são apenas 3 pontos. E a diferença é muito grande quando a gente fala de tabela, né? Agora, de pontuação é muito pequena. Então, se a gente olhar aqui, ó, do 17º, que é o Vasco, o primeiro ali da zona de rebaixamento, se o Vasco vence a próxima rodada, não vai vencer porque é contra o São Paulo, né? Mas a gente torce pela vitória do Tricolor. Mas se o Vasco consegue uma boa vitória, ele já pelo menos alcança aqui até o Internacional, que está em 14º. Então apenas 3, 4 pontos no máximo aqui para o primeiro da zona de rebaixamento ali. Então, se a gente olhar em termos de tabela, parece distante, mas em pontuação está muito próximo, né? O São Paulo até o momento aqui, ó, com 34 pontos, cerca de 8 pontos, 9 pontos aí da zona de rebaixamento, né? E tem jogos difíceis pela frente. O São Paulo vai enfrentar o Vasco, que está brigando aqui embaixo, e vai enfrentar o Goiás. Então não pode, né? O São Paulo não pode ser derrotado por esses 2 clubes, por esses 2 times. Uma boa vitória em cima do Vasco, jogando fora de casa, ou um empate, pelo menos aqui, de 6 pontos que o São Paulo pode disputar, conquistando 4, um empate e uma vitória, já seria muito bom para o São Paulo em termos de pontuação e tabela. Se a gente olhar o São Paulo empatando com o Vasco e vencendo o Goiás, 4 pontos, seria muito importante. Você segura os 2 aqui embaixo e consegue também conquistar pontos para subir na tabela. Agora, se o São Paulo, na pior das hipóteses, não conseguir vencer nem Vasco nem Goiás, que são os 2 próximos confrontos pelo Brasileiro, o São Paulo poderia pelo menos empatar esses 2 jogos. Além de você não conquistar os pontos, você também impede que os adversários conquistem esses pontos, né? Então o São Paulo não pode perder nem para o Vasco, nem para o Goiás. São os 2 próximos confrontos. O terceiro confronto do São Paulo, pensando nos próximos jogos, é contra o Grêmio, que está lá em cima na tabela. Só que esse jogo é no Morumbi. E o São Paulo pode sim vencer o Grêmio jogando no Morumbi, pensando aí numa possível superação na tabela.
Desses 9 pontos a serem disputados contra Vasco, Goiás e Grêmio, respectivamente, a gente pode pensar pelo menos numa situação muito boa em 6 pontos na tabela. Seria muito interessante o São Paulo aí conquistando esses 6 pontos, né? Duas vitórias e uma derrota, ou pelo menos ali 2 vitórias e um empate, né? Seria também importante aí o São Paulo conquistar o máximo possível de pontos. Eu acredito que não dá para vencer os 3 jogos na sequência. São Paulo ainda não venceu fora de casa e tem a segunda pior campanha fora de casa, com apenas 5 pontos somando fora de casa, né? Muito ruim a campanha do São Paulo jogando fora de casa. Quando a gente olha para Vasco e Goiás jogando dentro de casa e jogando a vida para conseguir escapar da zona de rebaixamento, a gente vê que vai ser um jogo muito difícil para o tricolor. São essas as informações do Campeonato Brasileiro e também das categorias de base, além também de todos os jogos do Brasileirão pela 26ª rodada do campeonato. Agradeço imensamente a sua presença por aqui nesse vídeo, né, de pré-jogo, também falando aqui papo reto tricolor a respeito do Brasileirão. E a gente volta com o vídeo de pós-jogo no sábado, após a partida entre Vasco e São Paulo pelo Brasileirão. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero lembrar você que o São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista. Um forte abraço para você. Valeu!